Sem mais delongas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula. Essa aula de hoje é muito especial. Quero falar sobre um tema importante que pouca gente sabe, né? O cavalo de Troia emocional. É como carinhosamente eu, professor Felipe Kaeli, chamo essa consequência de algumas ações que a gente toma no treinamento, né? Ou no relacionamento, no dia a dia com os nossos animais que acabam levando a gente a cenários catastróficos emocionais. Bom, para quem não conhece a história do cavalo de Troia, mas acredito que quase todo mundo conheça, é aquela história, né? Onde foram presenteados com um cavalo de madeira lindo, gigante, acreditando que estavam recebendo uma coisa boa, foram lá e levaram isso para dentro da sua fortaleza e lá o caos todo se instalou, né? Resumindo para você, para não entrar em detalhes aqui, mas na história era essa. Uma guerra que durava aí para mais de 10 anos, o inimigo resolveu se fingir que estava ali, né? Foi embora, deixou um cavalo de Troia. Quando colocaram para dentro, estavam todos os inimigos lá dentro. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão da ampliação emocional. Importante isso, tá? Por prazer. Um processo que é interessante, que todo mundo cria uma cultura de que tudo que for prazeroso sempre será bom. E o cérebro, olha que interessante, o cérebro ele não faz diferenciação entre tipos específicos de emoções. Isso é um negócio muito importante para a gente falar, porque é lógico que emoções estressantes e tal, né, tipo desconforto, elas podem até ser um pouco mais danosas em algumas situações para o organismo, mas o cérebro ele trabalha com fatos, quantidades, né? Então vamos dizer assim, o mais importante aqui são as quantidades emocionais. Interessante esse processo, pensar dessa forma como uma unidade de medida plausível, né? Por quê? Então, vamos colocar aqui, ó, prazer e desconforto. Isso. Então, para o cérebro, o que é problemático nessa questão aqui? É o nível, tá? Quantidades emocionais, prazer e desconforto, o problema é o nível. Então, vamos colocar aqui de 0 a 10, para você acompanhar a minha reflexão aqui na tela. De 0 a 10, vamos dizer assim, níveis aceitáveis até um 5 a 6 no máximo. Isso aqui é ilustrativo, tá? Só para a gente ter uma referência. Até que 10 seja o fim, o colapso, tá? E colapsa, tá? Pensar quantas vezes a gente já viu aí cachorrinho que desmaia ao ver o dono, sabe? Eu tive um episódio de um cãozinho que eu várias vezes orientei a ir ao neurologista, né? Falei, cara, esse cachorro precisa de um neurologista e de um cardiologista. Precisa. A gente tem essa capacidade de análise, né? Você, adestrador, que está fazendo os cursos, já sabe disso, né? Você tem esse estudo, você é capaz de observar, né, um animal e entender se existe ali a necessidade de uma análise clínica comportamental, porque tem algo errado com aquele animal. E acontece muitos e muitos acidentes e muitos comportamentos que não são solucionados porque o profissional não tem esse conhecimento. Tá? É complicado. E hoje, cada dia mais, com as questões dessa evolução da seleção que a gente está fazendo, né? A sociedade está fazendo para os cães, cães cada vez mais literalmente estranhos, tá? Com conformidade estranha, crânio, focinho, patas, né? Proporções nada funcionais, cães que andam se arrastando no chão, cães extremamente, né, pesados, que não tem uma função específica do próprio corpo, ele não é funcional, né? Nanismo em cão, então vem se procurando cada vez mais, né, essa questão de, eu já vi agora o Cord Pembroke, né, sendo
cruzado com um pastor alemão para ter um pastor alemão rebaixado, né? Então, pequenas coisas que estão alterando cada vez mais essa seleção de cães cada vez mais emocionais, né? Mais nervosos, vamos dizer assim, está acontecendo cada vez mais. E eu, depois de terminar um treinamento, o cãozinho destruía a casa, latia demais quando a dona chegava e tal. E tem essa questão dessa represa emocional também. Vou fazer uma aula sobre a represa emocional. Vamos focar no cavalo de Troia emocional hoje, tá? Para que na nossa próxima aula a gente consiga focar na represa emocional. Isso vai ser importante. Você vai entender muita coisa aqui. Então, nesse ponto, voltando ao meu aluninho, né? Depois de muitos meses, ele chegava, ele conseguia ficar quietinho, mas ele não poderia se acalmar, porque seu sistema neurofisiológico não permitia, né? Não era coisa de aprendizado. Não era um caminho que se interferia aqui do lado de fora. Não, precisava de algo interno para ele. E veio aí 6 meses depois a fatídica notícia que a família, ao chegar em casa, esse cãozinho veio a infartar na frente da família e não teve tempo de salvar, ele veio a óbito. Então, o problema é o nível. Era um prazer, ele estava extremamente feliz porque viu a família, né? A gente tende a pensar que, tá, vou colocar aqui. Estresse são duas coisas diferentes, olha só. Estresse cultural é desconforto. Esse é um ponto principal. Tá? Porque a gente tem que falar sobre a questão da diferenciação de cultura e a diferenciação da realidade fisiológica. São duas coisas diferentes. A tendência a se misturar cultura com análise real fisiológica é muito grande. Muito. Tá? É assustadoramente grande. Então, quando a gente fala, eu estou estressado, a maioria das pessoas, né, é cultural que o desconforto seja um estresse. Porém, contudo e entretanto, estresse fisiológico, exagero emocional. E aqui, é que é importante, que quando a gente fala de exagero emocional, tá? A gente está falando de qualquer emoção. Qualquer emoção. Em exagero, é um estresse. E o que eu vou explicar para vocês agora, até expliquei ontem numa aula que eu estava lecionando para uma família, uma só cachorrinha. Cara, a cachorrinha maravilhosa, tranquila, sabe? Super bem. O seu sistema fisiológico, você vê, cara, essa cachorra é tão saudável, ela tem tanto recurso para ser uma cachorrinha maravilhosa, mas ela vive alguns pequenos cenários de medo que são inexplicáveis. Cara, como chegamos nesse nível? E aí, conversando com a família e tal, vou te trazer uma perspectiva de como uma cachorra extremamente saudável, tá? Ela chegou nesse momento de estar apresentando um comportamento de medo muito grande em diversas situações. Tem diferença, tá? A gente olha assim, esse cachorro é um cachorro medroso. A gente fala assim, ele é um cachorro medroso. O que isso quer dizer? Que naturalmente, vamos colocar aqui de novo, tá? Um cachorro medroso, entre aspas, tá? Medroso é um nome que a gente dá. O medo é um nome para uma resposta fisiológica, tá? Ele tem um padrão neurofisiológico propenso ao medo. Tá? Sendo o medo, eu tenho uma aula para quem é meu aluno da assinatura Premium, para quem é meu aluno dos cursos de formação, Escola KL Ribeiro, tá? Tem uma aula que eu explico que tem o nome, né, impactante, emoções não existem. Que na verdade lá eu explico o que são emoções, né? Esse nome que a gente dá para emoções. Se perguntar para as pessoas o que é uma emoção, emoção é isso. Não, não, para com isso. O que é uma emoção? A sua base da emoção. O que acontece dentro do corpo, né? E lá eu explico nessa aula, emoções não existem, o que acontece dentro do corpo, dentro de todos os tipos de cenário. E explico que o nome que a gente dá é medo. Medo é um nome, é um padrão
de funcionamento neurofisiológico. Felicidade, nome a um padrão. Né? Então, a gente pode observar todos os tipos de alteração e aí classificar aquilo como, olha, esse é um padrão que eu observo. Então, se a outra pessoa apresenta esses sinais, estamos apresentando o mesmo sinal. É como se a gente desse nome para uma marca de carro, sabe? Ah, esse carro é da Fiat, esse carro é tal, esse é uma caminhonete, esse é um SUV, por características. Então, basicamente isso. Tá? Mas o cão medroso, nesse caso, ele tem padrões neurofisiológicos propensos ao medo. Tá? E o cão que está em estado de medo, tá? Ele aprendeu a temer. Diferente, muito diferente. Tá? O cão medroso, tá? Ele tem um padrão, então assim, ele vai sempre ser propenso a ir para esse caminho. Porém, a gente pega cães que têm essa propensão aqui, né? Coloquei ali, grifei para você ver, que ele vive muito bem. Ele não apresenta cenários críticos, tá? E a gente tem cães que são, teoricamente, que têm muito recurso, são muito estáveis, né? Tem uma estabilidade neurofisiológica, mas estão apresentando medos extremos. E aí que entra a pegadinha, né? A maioria dos profissionais não sabe ver a diferença. É interessante, porque todos deveriam saber, profissional deveria saber isso aqui. Você sabe bater um olho no cachorro e dizer assim, cara, esse cachorro ele é medroso. Esse cachorro ele está com medo. Por mais que, como nesse caso, observa-se diversos cenários de medo, né? E observa-se que a gente tem uma resposta muito intensa. Tem toda uma gama de informações que, ao você juntar essas informações, e eu explico isso dentro dos cursos, tá? A gente tem essas aulas dentro do curso, você vai aprender isso, bater o olho, conversar um pouco com a família, até mesmo que você tem seu cachorrinho em casa, se você quiser aprender isso, você deve aprender também. Tem curso para você que quer treinar o seu cachorro, mas você que é adestrador deve ir a esse nível, tá? Se você tem um cachorrinho medroso na sua casa, saiba que eu atendo, e a minha equipe atende online todo o mundo, todo o país e o mundo, onde tem brasileiro falando português, espanhol também, a gente tem um profissional que fala e um espanhol que fala inglês, um profissional que fala inglês também. Eu arranho um pouco o inglês também, o espanhol também, mas em todo mundo e também presencialmente no Brasil, em mais de 50 cidades. A gente tem um profissional que ou é da minha equipe ou trabalha em parceria com a minha equipe para poder te atender e ajudar a elucidar esse tipo de coisa, tá? Você não vai conseguir, por exemplo, se você fizer o protocolo, olha só que interessante, você é profissional e você que tem seu cãozinho na sua casa. Se você fizer um protocolo de um cão que está com medo, né, que ele aprendeu a temer, usar esse protocolo nesse cão, já era, não vai funcionar. Você não vai ter uma resposta boa. É a mesma coisa. Se você usar o protocolo de um cão que é medroso em um cão que aprendeu a temer, que aprendeu a ter medo, você vai ficar enxugando o gelo. Então existe um protocolo específico, tá? E como existe, né? É o outro nível mais extremo que a gente. Opa, vou desligar aqui meu relógio. O outro nível mais extremo que a gente não vai falar nessa aula, que é o estado de trauma, tá? E o indivíduo traumático. São duas coisas diferentes também. Que aqui o bicho pega e o adestrador se perde e fica enxugando gelo e aquele cachorro nunca perde o medo, nunca perde a apresentação do medo, né? Por quê? Se você tratar esse protocolo nesse cachorro, cara, vai ser catastrófica. A probabilidade de você aumentar o estado de medo desse cão, o estado de trauma, é muito maior. Então você tem que ter conhecimento dessas 4 variações. Tem mais 4 variações, mas eu nem vou trazer elas aqui na aula, tá? Porque como é uma aula gratuita, não dá para aprofundar muito, né? Porque não tem aquela base do curso, você vem estudando para chegar, né? Você vem aprofundando, aprofundando. Você chega no curso, quando eu te explico essas outras 4 fases mais avançadas, você já está dominando esse conteúdo, você consegue entender bem. Então aqui não daria para passar um entendimento tão rápido, é uma aula de 20, 30 minutos para você, mas entenda que existe essa diferença, tá? Foca nessa aqui, o indivíduo que é medroso e o indivíduo que está em estado de medo porque ele aprendeu a temer, tá? Agora eu vou trazer para você
uma apresentação visual aqui, que eu vou fazer ela em tempo real para você poder entender um pouco mais sobre esse caso em particular da cachorrinha que é super tranquila. Cara, analisando ela, ela está num estado de medo extremo e tal, mas analisando todo o cronograma, como chegamos nesse ponto, tá? Vou mudar aqui minha tela para você poder me acompanhar. Olha só que eu separei para nós aqui hoje. Vamos lá, aqui. Então aqui, ó, imagina esse círculo, tá? Como um estado emocional. Um estado emocional saudável, ele seria mais ou menos isso aqui. Se a gente pudesse fazer uma representação visual, tá? Olha só que interessante. Então, toda vez que eu aumento emoções, tá? Estou aumentando emoções, naturalmente, eu estou aumentando também o estado de vigília. Esse é um ponto interessante, tá? Para você entender. O que é o estado de vigília? É um aumento da sensibilidade dos sensores. É maravilhoso que eu consigo falar isso para você nas aulas gratuitas, porque tem uma aula gratuita sobre sensores, tá? Que é a segunda aula do curso por assinatura ou especialista, mais o tradutor de espécies, que inclusive está dentro da escola KL Ribeiro, a escola do Novo Adestramento. Tá lá, você estuda o conteúdo, o meu conteúdo todo, o conteúdo do Rafael Ribeiro todo e mais todo o conteúdo da escola do Novo Adestramento. Tá? Então aqui, ó, quanto mais a gente tem aumento de emoção, naturalmente, imagina que a emoção é esse espaço aqui, né, que ele vai ampliando o sistema neurofisiológico. Mais aumento do estado de vigília eu tenho, que é a sensibilidade dos sensores. Então, sabe aquele cachorro que passa um negócio aqui, ele olha assim, ele olha para cá, ele escuta tudo, sabe? Isso é o aumento do estado de vigília, porque ele está mais vigilante. É um processo que não saiu da cabeça do professor Felipe, é um processo científico muito bem estudado. Então, um animal normal, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, estímulos que vão rondando. Ele entra um pouquinho. Só que, olha só que interessante. Quando eu tenho, que vou deixar isso mais distante, tá? Quando eu tenho uma emoção normal, um estímulo, vou pegar aqui esse estímulo aqui, ó. Um estímulo muito. Olha, vamos de novo. Deixar aqui, ó. Olha só, um estímulo muito grande. Quando ele entra em um estado de emoção normal, o que ele tem que fazer? Ele é diminuído. Tá? Ele naturalmente ele é diminuído. A percepção desse estímulo ele é diminuída. Então ele vai caber. Tá? O estímulo sempre. A percepção do estímulo sempre vai se ajustar ao estado emocional. Percebe como isso é importante? Olha só. Então temos aqui o estímulo, a emoção está menorzinha aqui. Vamos lá de novo, ó. A emoção está menor. Cara, tem um barulhão. Sabe aqueles vídeos? O meu cachorro tem um vídeo assim, tá soltando fogos e tal, ele não tá nem aí. Fogos é um baita de um estímulo. Cara, aí quando ele chega aqui, ó, a emoção que está dentro daquele indivíduo não pode perceber daquele tamanho. Então ele diminui a percepção do estímulo, porque o estado de vigília não está tão alto. Então não dá para captar tanta informação. Tipo, é só barulho de fogos. Então quanto menor a emoção, menor a percepção do estímulo. Tem estímulos que nem eram para ser captados, como por exemplo, o cachorro está no apartamento, o vizinho. Tá? Aqui é uma emoção normal. O vizinho, esse aqui é o vizinho, ó, né? Um alerta. O vizinho ele abriu a porta do seu apartamento lá no final do corredor. Não era para perceber. Não era para ser captado, porque o estado de vigília não está alcançando esse estímulo. Tá vendo? O estado de vigília, a emoção está baixa, o estado de vigília está baixo. Então ele nem percebe. Sabe quando você está prestando atenção num filme, que só todo o seu estado de vigília está lá dentro e acontece algo do seu lado e você não vê? Tá? Então é mais ou menos isso. Então o estado de vigília, ele aumenta a sua percepção e diminui conforme o estado emocional também. Então aqui, quando a gente tem um aumento de estado de vigília, esse animal acaba captando estímulos que não eram para ser captados. Olha, esse estímulo estava lá, pum, entrou dentro da percepção. E lembra que eu falei anteriormente da percepção, né, de aumento? Então o estímulo entrou e ele não somente entrou, ele começa
a ser aumentado para se tornar compatível, a sua percepção se tornar compatível à emoção que está operando no animal. Sabe aquela coisa quando a pessoa está com medo, ela começa a ouvir barulhos, e esses barulhos começam a produzir imagens, e vai virando uma bola de neve, e aquele negócio sai de controle? É isso aqui. Então, beleza, Felipe, entendi. Mas qual que é o problema aqui? Imagina que esse círculo aqui agora, tanto faz. Meu Deus, aumentei muito a percepção de prazer, de desconforto. Esse cachorro está ficando desconfortável. Ele vai aumentar a emoção até captar mais estímulos, né? Olha lá, vai captar tudo. Daqui a pouco ele vai pegar estímulo que está lá muito distante dele. Mas pensa que é só emoção, alteração neurofisiológica. Emoção, é isso. Eu começo a aumentar muito o cenário de prazer e eu acabo fazendo com que coisas que não eram para ser captadas sejam. E uma coisa que é importante, tá? Olha só, às vezes a pessoa está lá, ela brinca, ela faz um monte de coisa com o cachorro e não faz o processo de acalmar o cachorro depois. Então, quando ela percebe o estímulo, quando ela está junto, beleza, ela releva. Mas sozinha, tá? Sem controle, faz a amplificação. Então, tem aquele aumento do estado de vigília, a pessoa sai, né, vai embora. E esse estado de vigília começa a transitar, vem para cá, pega o outro estímulo, ó, isso aqui já esbarrou aqui dentro, ele entra, né? Então, a gente tem essa questão dessa variabilidade do estado de vigília, sendo um cavalo de Troia, porque ele vai levando coisas para dentro do organismo que não eram para ser levadas. É por isso que eu uso essa analogia, tá? Esse é um nome meu que eu criei para representar isso para você, né? O cavalo de Troia emocional, que é esse caso, por exemplo, dessa cachorrinha, interessante. Ela começou a apresentar medo de tudo quando ela fica sozinha. Mas é porque existe uma conexão emocional muito bacana delas, assim, entre as pessoas da casa e a cachorrinha, e quando ele sai, existe um aumento emocional muito grande, e esse aumento emocional, eles saíram, acaba trazendo os estímulos, chuva, barulho, tudo para dentro do estado de vigília. E aí, vamos lá, deixa eu trocar aqui para você. E aí ela tem esse aumento de percepção de tudo. Tá, eu vou fazer uma segunda aula para explicar para você como isso impacta na criação do medo. Mas percebe aqui que uma cachorrinha que era absurdamente normal, muito bonitinha, muito tranquila, muito fofa, por um cenário de prazer, né, de emoção de estar bem e tal, aquela ampliação toda, sabe? Ao receber, sai a família, sai aquela amplificação, ela está no estado de vigília maior, a família saiu, então ela busca, está no estado de vigília maior para buscar outras, né, informações também, e acabam que informações periféricas, né, que estão ali rondando, barulho, né, vento e coisa, não eram para ser captadas, elas acabam entrando nessa rota. E aí não tem um direcionamento, tudo que não tiver direcionamento vai ser processado a sorte e azar. Por sorte, ela não gerou trauma, mas por azar ela gerou um medo que caminha para o trauma. Então não era para essa cachorra ter medo. Simplesmente uma organização, vamos dizer assim, não eficiente do seu estado de vigília acabou fazendo com que ela captasse informações e ampliasse essas informações dentro dela. Então um ventinho batendo na janela, que era só para ser um ventinho batendo na janela, acabou virando algo aterrorizante, porque ela estava dentro do processo do cavalo de Troia emocional. Esse é o nome que eu dei para exemplificar isso para você sempre lembrar e evitar o máximo possível que você venha a esquecer isso, tá bom? Importante, analise isso com calma, pensa. Tá, eu vou trazer outras aulas que vão deixando cada vez mais fácil. Mas você já tinha pensado que a amplificação emocional ela é ambígua, serve para todos os lados, ela é multifatorial e ela causa problemas que muitas vezes, se você não sabe de onde vem, né, você não sabe entender esses pequenos processos, como eu sempre digo, isso aqui, sem medo de errar, eu posso gravar aula todo dia, eu pretendo gravar aula aí, muitas aulas por semana gratuitas para você, mas eu posso gravar 5 aulas por dia para você. E o conteúdo que eu vou trazer aqui não é nem 1%, mesmo assim não será 1% do que você aprende dentro de qualquer um dos meus cursos, principalmente se você pegar aí os cursos mais avançados para profissionais ou a formação KL Ribeiro, que é
eu arrisco dizer que é a mais completa do mundo hoje para a formação de profissionais comportamentalistas, tá bom? Se você tem seu cãozinho na sua casa, tá passando uma situação de medo, uma consultoria online com qualquer um dos meus profissionais pode te ajudar. Tá comigo mesmo, com qualquer um dos meus profissionais pode te ajudar. Porque quando você começa a compreender, você consegue fazer o protocolo de tratamento correto. Eu sempre falo e nunca vou parar de bater nessa tecla. Fazer o diagnóstico correto leva a um treinamento correto, leva uma ação incorreta, né? O protocolo correto leva ações corretas que levam ao resultado esperado. Fez o diagnóstico errado, tá? O diagnóstico errado leva ao caos. E a maioria dos adestradores não aprendeu a fazer diagnóstico. E repito, não é culpa sua, adestrador. Tá? Se você fez um curso, procurou se especializar, isso não foi ensinado para você, a culpa é de quem te ensinou, quem assumiu o papel de professor sem saber direito nem para ele o que estava te ensinando, tá bom? Sou Felipe KL, treinador de seres vivos há mais de 25 anos. Oh, meu Deus, o tempo passa, né? Hipnoterapeuta clínico comportamental de seres humanos. Estou aqui para te ajudar a compreender um pouco mais desse maravilhoso mundo do comportamento animal, tá bom? Se inscreve aí no canal, compartilha, faz todo esse processo que a gente sempre pede para você. Se tá lá no grupo gratuito também, convida mais gente para estar lá com a gente, sabe? Pede para as pessoas entrar lá no grupo para pegar essas informações aqui mais rapidamente, conseguir trocar essa ideia legal e a gente poder desenvolver, tá bom? Tamo junto.